Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Luiz, sou cofundador da Wave Code Tecnologia, uma empresa que nasceu para ajudar os licitantes a obter mais resultados. Hoje estamos aqui para conversar sobre a nova lei de licitações e os seus impactos, no dia a dia ali do licitante, e chamamos aqui o Éder Badu, um expert em licitação, para conversar com a gente debater mais sobre esse assunto. Ele já está há mais de 18 anos participando de licitação, já converteu mais de 1,5 bilhões em contratos, participa de mais de 500 licitações por mês, então com certeza é uma pessoa que certamente vai poder agregar muito aí nesse assunto. Tudo bom, Éder? Luiz, é um prazer ser convidado pela Wave Code para participar de mais um podcast aqui nesse local. Eu estive alguns dias atrás participando aqui com o Breno Leal, e hoje convidado por vocês da Wave Code. A Wave Code eu conheci tem pouco tempo. Olha só, eu trabalho com licitação, vai fazer 19 anos e fui conhecer vocês num evento nosso presencial aqui em Florianópolis o ano passado. E o que falar de automação, né? Não tem como hoje em dia você ter sucesso, melhorar a eficiência nos processos sem automatizar o seu processo. E o Wave Code veio no mercado para isso, né? Justamente, né? Melhorar o dia a dia, né? Porque a gente sabe que licitação é muito complicado de estar lidando, é muito burocrático, exige muita atenção em pequenos detalhes. Inclusive, justamente por isso que a gente está debatendo hoje sobre a nova lei, porque a nova lei em si, ela meio que não aceita mais pequenos erros que antigamente eram tolerados, né? Agora, pequenos erros geram a desqualificação ali e até penalidades agora, né? Várias mudanças aí que tornaram o que antes era opcional da tecnologia, meio que se tornou indispensável agora o uso da tecnologia nos processos licitatórios, né? E eu queria abrir o debate no sentido de trazer, assim, nós falarmos os principais impactos que isso vai trazer para o mercado licitatório. O que tu acha que isso vai resultar, assim, nessa nova era da licitação? Vou falar um pouco de quando eu comecei. Comecei no mercado por volta aí de 2006, 2007, com a minha empresa 2009. Naquela época, não se usava o software de lance. Pelo menos eu nem sei se existia naquela época. Passaram alguns alguns anos, e eu comecei a conhecer o que era software de lance. Naquela época falava só no robô, só o robô. Só que também eu já contratava antes, que faz parte da automação, para mim, o gerenciador de licitações, que é muito importante. Sim. Que eu via naquela época o quê? As pessoas paravam para procurar em cada portal as licitações. E eu falei, não, eu não posso perder esse tempo sozinho fazendo o processo. Eu falei, eu tenho que contratar uma ferramenta. E contratei uma ferramenta naquele período que fazia essas buscas. Depois, conheci o software de lance. Naquela época, o software de lance ele era muito batido negativamente, porque o que eles diziam? No randômico, uma pessoa que participa com o software de lance com o robô, ele tem muito mais vantagem do que aquela pessoa que está ali manual dando os lances. Por quê? 30 minutos de uma fase aberta, depois ele partia para um tempo randômico, ele tinha uma eminência de alguns minutos, depois ia para o randômico de 1 segundo até 30 minutos, podendo acabar a qualquer momento. Então, quem era rápido ali, mesmo você sendo rápido, era difícil você ganhar, era a realidade do mercado. E teve um período que saiu um noticiário ainda que tinha robô que ele fraudava aquele tempo estipulado pela lei. E eu lembro que eu participando com software, nunca tive software de lance, nunca fui dono de software de lance, e o pessoal achava que eu era dono, porque eu divulgava tanto, participava de tantas licitações com robô. Só que quando saiu esse noticiário, até era uma empresa do DF, alguma coisa assim, tirei todos os meus vídeos da internet. Falei, nossa senhora, imagina, eu não faço nada de errado, aí ser penalizado por ter atuado com software de lance. Depois saiu um noticiário explicando que é porque o sistema burlava o tempo mínimo estipulado para você usar o software de lance. Mas eu sempre gostei de compartilhar atuação com robô ao vivo, sem robô, aí gravava também o conteúdo, disponibilizava em diversos portais atuando com software de lance. Por quê? Porque eu acredito, na verdade, que a gente precisa fazer com que o processo seja mais fácil. E para ser mais fácil, você precisa usar ferramentas. Licitação sempre foi vendido que é um negócio muito difícil. Para mim, eu vou falar olhando na câmera aqui, para mim não é difícil. Quando você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, milhares de vezes, o processo não é mais difícil. Agora, ele vem se atualizando ano a ano.
Com a nova lei de licitações, que já não é tão nova, que é dia 1º de abril de 2021, né? Em 2021, nós estamos aí 4 anos de nova lei. O que eu vejo? Antigamente, uma pessoa como eu entrei lá no passado, amadorzão, fazendo, errando, sendo desclassificado. Claro, acertava mais do que errava, mas mesmo assim, muitos erros passava. Com a nova lei isso não acontece. O que acontece com a nova lei agora? Se você não responde o chat, você vai ser penalizado, pode sofrer uma sanção. E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando porque eu li num livro, não, Luiz. Estou falando que é meu dia a dia. Se você falhar no processo, não tem chororô e mimimi tentando reverter. Tanto os agentes de contratação, pregoeiros, os órgãos públicos, quanto os fornecedores estão cada vez mais preparados. Para quê? Para que vença quem tem melhor preparo, conhecimento do processo, que tem ferramentas que ajudam. O que a ferramenta faz? Eu vou dar um exemplo. Nós estávamos conversando hoje de uma empresa que nos contratou para atuar numa licitação com 400 itens. Como que você vai fazer isso manual? No modo aberto. Me explica, você que é da Wave Code, como um empresário que está iniciando nesse mercado consegue participar de uma licitação de 400 itens no modo aberto. Como que a Wave Code vem para ajudar esse empresário? Então, já nesse sentido, a gente aumentando o número de itens, né? Até porque o software robô, como você falou lá no início, ele teve um problema muito grande porque teve pessoas mal intencionadas que acabaram queimando o filme do robô lá atrás. Realmente ele frustrava o processo licitatório. E assim, o STJ não permite frustração orçamentária do processo licitatório. Tu pode usar, sim, tecnologia a seu favor. Sim. Inclusive, a gente teve um dos nossos clientes que foi para a segunda instância e os juristas mesmo falaram, não, se o software robô que ele está utilizando não fere o procedimento financeiro do processo licitatório e, em virtude disso, ao invés de proibir, eu até sugiro que mais pessoas utilizem, sim, porque vão proporcionar ao órgão público mais possibilidade de compra, acesso ao melhor preço, que torna a disputa mais popularizada, traz mais pessoas para dentro da disputa. Então, assim, o software robô, nesse cenário de 400 itens, é um aliado indispensável, porque imagina o tamanho da equipe que tu não precisa ter para poder dar lances em 400 itens. Apesar de ter aquela questão de 2 minutos para poder executar o lance novamente, nós estamos falando de 400 itens, né? Então é complicado. E a ferramenta da Wave Code, ela hoje já estamos há mais de 12 anos no mercado e aprimoramos ela a ponto de dar 4 lances por segundo. Então, assim, a gente tem, claro, sempre dentro dos requisitos mínimos. A internet tem que ter uma velocidade mínima, o computador tem que ter uma configuração mínima. Todo processo que é ultra veloz exige um desempenho maior, né? Então, assim, a gente desenvolveu essa ferramenta que ela dá 4 lances por segundo e já numa licitação de 400 itens, não haveria necessidade de uma grande equipe. Apenas uma pessoa manuseando a ferramenta conseguiria dar conta dessa licitação. E ela segue todas as regras estipuladas do portal, né? Tem muita gente que tem receio do software robô porque ele não tem a legislação vigente que autoriza ou proíba o uso dele. Mas lá para os juristas tem um entendimento que usar a tecnologia é como se tu estivesse disputando com uma internet de 5 mega contra alguém que tem uma internet de 100 mega. Não tirou a questão da isonomia, o processo não deixou de ser isonômico, ele ainda continua igual para os dois lados. Só que um está utilizando a tecnologia e o outro preferiu ir pelo manual. Então, hoje, o software robô da Wave Code ele vem para desobstruir o caminho e deixar as licitações algo mais acessível. São mais de 300 bilhões de reais anuais de orçamento em licitação. E muita gente, a gente conversa assim, quando a gente vai conversar sobre licitação, parece que a gente está contando uma história para um monte de criança, vamos dizer assim, eles sentem em volta de ti e querem te escutar, porque é tudo muito difícil, tudo muito burocrático. E para nós da Wave Code eu enxergo de outra forma, eu acho que hoje já está tudo muito mais fácil, né? A questão até que você citou no início ali da busca digital, hoje a gente tem uma busca automatizada por IA. Então, assim, tu colocou teu CNPJ lá, ela vê todos os canais dentro do teu CNPJ e com 100% de assertividade te traz todos os editais relacionados ao teu CNPJ, sem botar uma palavra-chave. Que lá atrás a gente tinha essa questão. Bota a palavra-chave de classificação, bota a palavra-chave de negação, aí
vai vir manga, camiseta com manga longa, aí vinha camiseta e frutífero, vendendo manga, fruta. Sim. Né? É bem complicado. Então, assim, a gente veio evoluindo com a tecnologia, a gente não ficou parado no tempo. E o software robô, pontuando novamente, ele está totalmente programado para agir dentro da lei, dentro das regras estipuladas de cada portal, justamente por isso que a gente está há 12 anos no mercado, né? A gente segue exatamente o que foi direcionado para que o cliente, o licitante, não se prejudique. Sim. Mas ainda assim, hoje, como ainda tem alguns aspectos de não haver uma legislação, tem muita gente que tem receio do software robô. Mas é que nem, né, essa nova lei justamente já traz uma visão um pouco diferente, que ela incentiva o uso da tecnologia, trazer a tecnologia para perto, para garantir que, né, tudo fique dentro das conformidades, porque não vai ser mais aceito pequenos erros que antigamente, né, eram aceitos. Eu falava com o pregoeiro ali, ele, não, vamos corrigir aqui. Hoje já não. Hoje, antigamente, tu não respondia o chat do pregoeiro, tu deixava de ganhar aquela licitação. Sim. Hoje, tu deixa de ganhar e ainda sofre uma punição, uma penalidade. Então, assim, antes era opcional o uso da tecnologia, mas com essa nova lei mudou completamente, né? O que eu digo é assim, antigamente eu via que a coisa mais importante para mim era o gerenciador. Depois passou um tempo, eu falei, não, o gerenciador é importante, mas mais importante ainda é o software de lance para mim, porque ele ajuda. No primeiro momento eu achava que ia roubar meu trabalho. Eu falei, nossa, esse robô veio para tirar meu trabalho. Pelo contrário, eu cresci mais. Por quê? Aquilo que você disse, ao invés de aumentar em pessoas e treinar essas pessoas para participar, nem todo mundo vai ter o mesmo domínio das ferramentas que você tem para ter resultado. Sim. O que eu fiz? Eu comecei a usar o robô e comecei a poder participar de mais licitações ao mesmo tempo. Com segurança, por quê? O robô não erra. Não. Ele não vai digitar ali na hora daquela nervosismo, ali, ansiedade, um lance errado. Coisa que já aconteceu comigo ao vivo, mostrando ainda. Então o robô não vai fazer isso. E outra coisa que hoje eu vejo até mais importante que o software. Na verdade, o conjunto todo é importante, mas o monitoramento. Porque o monitoramento eu vejo pelos alunos. Volta e meia chega aluno e fala assim, Éder, não, ele entra em contato com o nosso grupo lá do jurídico, falando, olha, nós temos um cliente que acabou de chegar até nós, ele não acompanhou o chat, está sendo penalizado e a gente precisa fazer uma defesa. Então isso, coisa que eu não via, eu estou vendo acontecer recorrente. Então, o que acontece? Antigamente, como eu disse, participava, se não acompanhasse o chat, era só desclassificado, inabilitado e pronto, acabou. Uhum. Hoje não é mais assim. Hoje você vai ver um prejuízo no bolso, às vezes, ou impedido de licitar por um período. Exatamente. E a lei prevê isso, e eu acredito que tem que ser dessa forma. O pessoal me questiona muito. Você prefere como era antes, da Lei 14.133, ou agora? A única coisa que eu sou contra com as mudanças, que já veio até antes da lei também. Modo aberto, fechado, fechado, aberto. Esses modos que vieram, eu sempre vou falar isso em podcast, que eu sou totalmente contra essa mudança. Por quê? Éder, quem é você para falar isso? Eu sou uma pessoa que eu atuo com licitação há 19 anos, já ajudei diversos portais a melhorar o processo, diversos, Banco do Brasil, Portal de Compra, diversos portais, e também já ajudei software de lance a melhorar o processo, de tanto que eu faço o processo. Então, se eu não tiver voz para falar, eu faço, acho que, parte desse mercado. Então, por que eu falo isso? Porque antes, no modo randômico, o problema era robô, o que poderia ser feito? As plataformas, tem plataformas hoje em dia que tem o robô. Tem 2 portais, né, que tem robô. Quando você dá acesso a todos, meu ponto de vista também, cai o preço. Sim. Apesar que hoje está bem mais acessível. Sim. Então, deixe de uma forma mais acessível as pessoas usarem o software de lance. Mas por que eu gostava no randômico? Se você tem um valor de referência e é arrematado dentro desse valor, não importa se foi nos primeiros minutos que arrematava com preço muito bom, se esticasse demais, o preço ia cair. Mas a gente conseguia arrematar com um valor bem melhor. Com essa mudança, o que aconteceu na Lei 14.133, os modos? Na verdade, veio com o Decreto 10.024 de 2019. Com essa mudança, os preços caíram demais. Tive uma conversa não me lembro quando, com o Leonardo Ladeira, e ele disse assim que eles fizeram uma estatística no portal e viram que realmente os preços caíram demais, mas isso não é bom para o órgão.
Porque o que eu estou vendo? Os empresários estão com dificuldade na entrega. Sim. Então, se você achar, não, comprei esse copo aqui que quase o preço de custo. Ok, você vai ter um problema talvez no recebimento. Então, pensaram de um jeito que ficou, mas ficou melhor para o órgão. Eu não acho. Eu acho que, na verdade, não ficou, para ninguém ficou bom. Porque os preços estão muito baixos. Eu tenho participado de muitas licitações ainda no randômico. Licitações das estatais. Maravilhoso. Quando a gente consegue arrematar e o tempo acaba nos primeiros minutos, se arremata com um preço bom. Mas antes arrematava muito alto. Mas espera aí, não foi feito um valor de referência? Os preços não estão... Então já foi feito um estudo sobre isso. Então eu vejo assim, eu prefiro agora, porque está muito mais criterioso a análise e penalização de amadores, e eu acho que esse mercado nunca foi e não pode ser para amadores, só que poderia voltar ao randômico e tirar esse modo aberto, fechado, tudo essas... Vou falar até abobrinha aqui, né? Mas essas tranqueiras que colocaram no processo. Meu ponto de vista, porque eu estou vendo, eu sou empresário, também vendi durante muito tempo. O que eu vejo? O empresário sofre com tudo isso, porque ele precisa vender. Sim. E muitas vezes ele está vendendo com preço muito baixo. Éder, mas ele não precisa, ele não tem obrigação, mas ele quer vender. Ele quer vender e às vezes ele vai baixar o valor. Hoje eu não tenho visto arrematar, o empresário arrematar com preço e falar assim, nossa, esse foi um preço legal, satisfatório. Não, está sempre muito próximo do valor. Agora, como que você melhora tudo isso? Conhecendo do processo e procurando impugnar um edital antes, se você visualizar que os preços estão muito próximos do praticado, do custo do produto, e também, depois que você termina a fase de lance, analisar se aqueles que ganharam realmente conseguem comprovar documental, a parte de documentação, e os preços também. Porque a orientação que eu dou para alunos e clientes nossos é assim, qual que é o teu mínimo? É 50%? Então para. Éder, não vou ganhar. Calma. Para. Só que não vai participar de uma só. Participe de mais. Contrate uma boa ferramenta. Participe a nível nacional, só que faça algo diferente. Não entre para briga em nenhum. A não ser aquele que você tem margem. Mas participe e fique bem classificado. Com a tua margem, 40%, 50%, 60%. Vai chegar pregão em você. Vai chegar concorrência em você. Vai chegar licitação das estatais em você. Por quê? Muitos amadores no mercado entram, colocam o preço lá embaixo. A hora que vão analisar, não tem documentação. Tem alunos nossos e clientes que já foram contratados, homologados o processo 12º, 14º, 18º. Daquele jeito que falava assim, isso aqui nem chega em mim. Falava assim, tem monitoramento? Acompanha. Éder, chegou em mim. Você imagina você ficar em 14º com uma margem de 50%, 60% e chegar em você? Isso só acontece com quem está no campo de batalha. Então, voltando à pergunta da 866 e da 1433, eu prefiro como está hoje. Só eu acho que os modos de disputa vieram para atrapalhar. Esse modo aberto, fechado, veio muito mais pensando no órgão público do que pensar no fornecedor. E o fornecedor que faz esse país girar. Então, precisa, talvez, repensar isso aí, tá? Meu ponto de vista. É que nem você falou, é um modo que acaba que... direciona para o preço mais baixo possível, né? A cada 2 minutos vai resetando, então não tem mais aquela questão de encerrar a qualquer momento e o preço está lá em cima. Hoje, realmente, eu acho que tendo esse tipo de ponto de vista, foi uma espécie de tiro no pé, porque eles botaram algo para tentar ajudar o processo licitatório, mas acaba que vai ter muita gente para desclassificar, para o pregoeiro ficou mais difícil. Né? Tu vai estar lidando com preços lá embaixo, é que nem tu falou. O cara não tem capacidade técnica ou orçamentária para estar entregando. Acaba que aquilo que era para ajudar, acaba prejudicando, né? E, assim, antigamente, né, apesar de ter menos controle, eu acho que muitos dos controles vieram também em virtude das automações, das reclamações que vinham também em relação ao processo licitatório. Porque tinha aquela questão do randômico. E eu já participei de randômico que encerrou no 1º, 2º. Eu também, eu ganhei. Você imagina assim, depois que eu aprendi, eu falo assim que no randômico, hoje os pregões de lotéricas da Caixa, que eu
posso dizer que eu domino esses pregões desde 2018. Basta fazer uma pesquisa na internet, no YouTube, que você vai visualizar isso aí. Você que está participando desse podcast e que vai assistir depois. No randômico, desde 2023, finalzinho de 2023, acho que foi, passou a randômico. Antes era o modo aberto. Quando você sabe atuar no modo randômico, pô, não precisa nem de robô às vezes. Por quê? Porque eu não vou contar o segredo todo, mas basta você trabalhar em cima do lance que você vai ganhar se você tiver margem. E já aconteceu de hora que partir pro randômico, eu falava assim, como eu já perdi no primeiro segundo, então já vou entrar ganhando. O que acontecia? Entrava ganhando, pum, acabava o sistema em 1 segundo. Praticamente zero. Zero não, né? Mas redução muito pequena. Pô, excelente. Então, isso acontece. Agora, o ruim, ô Luiz, quando veio o decreto 10024 de 2019, eu participei de 2 pregões no portal de compras públicas. Os 2 primeiros pregões que eu participei. Não, o primeiro foi no portal do Compras, que eu fiz uma transmissão ao vivo, no modo aberto, com poucos itens, demorou quase 5 horas, tá? 4 horas e pouquinho. E eu fiz transmissão ao vivo, eu estava num hotel em São José do Rio Preto, fui atender um cliente, era no dia seguinte, e no dia anterior eu fiz a transmissão, para mostrar como tinha mudado e o quanto tinha ficado de ruim esse modo aberto, o modo doação. Você ficar praticamente 2... Tem esse vídeo no YouTube ainda, acho que era 2 itens, alguma coisa assim, ficar quase 5 horas, é muito tempo. Aí depois eu participei de 2 pregões no modo aberto, no portal de compras públicas. Um de 200 itens, o outro 169, alguma coisa assim. E abriram todos os itens ao mesmo tempo no modo aberto. E não tinha software ainda. Você imagina a loucura da lance. E papapá, e gravando, e participando. Tava gravando, não tava fazendo online. E dando lance, final das contas. Consegui. Um foi num dia e o outro foi no outro dia, se eu não me engano. Eu consegui ganhar os 2 pregões, a maioria dos itens. Só que eu gravei e distribuí esse conteúdo no YouTube. Aí o pessoal do portal me ligou, foi até o Leonardo lá dele, me ligou, falou, a gente assistiu esses vídeos, passamos para nossa equipe para mostrar o sufoco que é para o fornecedor. Porque o que eu digo para o pessoal? Eu tenho um pouco de conhecimento, acredito, e já sofro. Imagina quem está começando no mercado. Tá? Aí o que eles fizeram? Eles colocaram uma trava. Só liberava de 20 itens. Mas mesmo 20 itens no modo aberto, são 2 minutos. Não dá tempo. E o pior, tem alguns portais que ele faz assim. Você dá o lance, ele muda a colocação. Então você não tá... Às vezes você dá assim, dei o primeiro, vou dar agora, vou dar... Não, ele vai mudando. Então você perde, vira uma bagunça ali na hora. Então, qual que é o recomendado? Hoje eu falo assim, licitação de 2, 3 itens, você está começando, faz manual para aprender o processo. Começou a passar de 5, 10 itens para cima, contrata a ferramenta. Não é custo, é investimento. Por quê? Você vai ver, não vai ter erro, você vai poder participar de 2, 3, 4, 5, 6 pregões ao mesmo tempo, atender mais clientes, vai configurar. Só que você tem que orientar seu cliente, porque nós temos aquele cliente que passa o valor mínimo. Aí na hora da disputa, não, vai reduzindo. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas depois que você usa a ferramenta, você não faz mais sem. Você não faz. Eu gosto de fazer muito sem o software, porque eu gravo conteúdo para mostrar cada portal como que faz. Eu gosto de mostrar com o software de lance e sem o software de lance. E falar da importância do software. Sim. E lembrar uma coisa muito importante que você disse. Teve uma época que eu usava e travava e dava um monte de problema. Aí falaram assim para mim, Éder, você tá com uma carroça do notebook aí, como que você quer que a ferramenta trabalhe? Então, um computador legal, tem que ter, pelo menos eu falo, um SSD, legal, um 8 GB, 256 de SSD, pelo menos. Se tiver placa de vídeo, melhor ainda, porque no meu caso, que eu gravo conteúdo, às vezes eu ligo lá o Zoom, o software de lance e o portal. Pô, é muita coisa junta para fazer o negócio acontecer, né? Então, se você tiver um computador mais atual, hoje compra notebook aí por 2.700, parcelado em 10 vezes. Então, se você quer participar de licitação, quer ter resultado, tem que investir. Não adianta pegar aqueles computador velho e depois contrata a ferramenta e fala assim, não funciona. Isso. Outra coisa que você disse que é muito importante também, antigamente você configurava o gerenciador
e falava assim, o gerenciador não funciona, não chega a nada. Mas você colocava a palavra-chave totalmente ali desalinhada e não colocava excluindo aquelas palavras. Igual exemplo, camiseta de manga, mas você não excluía manga, a fruta, né? Aí chegava um monte de coisa e falava, não funciona. Se hoje tiver a IA, como você disse, pô, acabaram-se os problemas, né? Nossa, Acabaram-se os problemas. a realidade é essa mesmo. A tecnologia, ela tá vindo para somar. Justamente que nem você falou. Se você for um consultor hoje e cuida de diversos CNPJs, a necessidade humana para poder gerenciar todos esses processos é gigantesca, caso você não tenha a tecnologia auxiliando. Então, assim, quando tu bota a tecnologia dentro do processo licitatório, tu já não perde mais tempo com situações repetitivas. Tu já foca mais na estratégia do negócio, desenvolver mais a tua empresa, porque, assim... Poxa, vamos falar do Lances. O Lances, hoje no software robô, tu dá o play ali, deixa tudo configurado e ele vai executar todo o processo licitatório perfeitamente, sem cometer erros, seguindo o que foi pré-estipulado, tudo direitinho. A única coisa que tem que fazer é, às vezes, dar uma observada, ver se está prosseguindo ainda, se não parou, se já não chegou no momento da convocação. Mas, assim, a necessidade humana do software de Lances, ela está somente na configuração e no play. Posterior a isso, tu já pode destinar esse tempo para as outras áreas. Então, assim, abrindo 20 itens por vez, um pregão de 400 itens, vai durar alguns dias ali. Então, assim, o software de Lances, nesse momento, para a pessoa que está licitando, é muito importante. Porque naquele momento que ela está focada no Lances, ela não está focada em expandindo o negócio. E se ela botar o Lances para trabalhar, ela consegue focar o tempo dela em expansão de negócios. Com essa questão da IA agora com editais, a vastidão de oportunidades que vai aparecer para ela que antes, o que acontecia? Antigamente, quando não tinha tecnologia muito avançada, tinha uma exigência de expertise humana muito grande. A pessoa tinha que saber buscar o edital, tinha que saber qual portal ir, que local buscar, qual palavra-chave utilizar. Então, exigia muita expertise humana e uma dependência muito grande de profissionais habilitados. E aí, agora, com a tecnologia, alia-se essa situação. Então, grandes profissionais hoje, com a tecnologia ao lado, eles têm um poder de expansão muito maior do que antes. Né? E para os que estão começando, eles têm uma facilidade muito maior de iniciar sem estar cometendo erros. Porque, vamos lá, o cara abriu o CNPJ hoje, conseguiu um fornecedor, participa, comete um erro e sofre uma penalidade lá de 6 meses afastado. Nem começou direito e já foi afastado. Então, assim, agora, com esse avanço tecnológico e com essas novas mudanças e exigências, a tecnologia, ela se tornou um parceiro essencial no dia a dia. Mas, Luiz, hoje é assim, ó, a ferramenta, ela tem busca de editais, gerenciador de licitações, inclusão de propostas, você consegue subir toda a documentação, inclusão de propostas, software de lance, na maioria dos principais portais, e hoje está vindo muito forte. Eu não usava, mas eu me rendi também, igual o software de lance, que é o tal da IA de leitura de editais. Sim. A gente não usa 100%. Fala assim, olha, é só ela que faz a leitura da edital e a gente vai confiar 100%. Não faço isso. Mas eu trouxe até entrar em contato com a gente, uma empresa. Olha, a gente tem a IA para isso, você quer testar? Falei, olha, eu não sou fã disso, eu não confio porque eu sou contratado para pregões milionários. Eu estava lá no congresso no Rio de Janeiro algumas semanas atrás, fui palestrar, e no dia anterior eu estava participando de uma licitação, sentado no auditório, com o notebook, roteando o celular, a internet, de um pregão de 162 milhões de reais. Ficamos na terceira colocação, 132, não levamos, mas participei e foi feita a análise por uma pessoa e conferido pela IA, tá? O que eu digo é assim, eu não posso ainda confiar 100% que uma IA vai pegar um edital desse e vai ser confiável para não dar um problema depois para o cliente. Eu acho que é questão de mais alguns meses aí, e aí eu posso confiar 100%. Então, o que acontece? Quando você tem tecnologia no seu processo, você vou dar um exemplo, hoje eu tenho um quadro de funcionários no escritório, 1/3 do que eu tinha em Londrina, que o escritório era Londrina, e o faturamento maior que de Londrina. Por quê?
A automação. Só que a automação, ela custa bem menos do que um colaborador. Exatamente. Ela custa bem menos. Então, ela não chega atrasada, ela não falta, ela não fica doente, ela não tira férias, ela só não vai atuar se você não pagar no dia do pagamento ali. Mas a hora que você usa esse conjunto, o que você faz? Para quem é consultor, principalmente, para o fornecedor, às vezes um fornecedor iniciante, começa aí patinando um pouquinho para aprender do processo, mas assim que possível, contrate uma ferramenta. Agora, para o consultor de licitação, que tem lá 1, 2, 3, 4, 5 clientes, se ele quer ter escala, se ele quer ter faturamento, precisa de uma ferramenta dessa. Então, eu falei, leitura de editais, ainda tem a monitoramento. Acho que fecha o jogo, né? Completa é tudo isso, né? Exato. Hoje, eu falei para vocês que nós começamos a usar o Wave Code desde o evento Círculo das Licitações, acho que uns... Quantos meses? Eu não vou lembrar, vocês estiveram lá? Uns 6 meses? 6 meses atrás. Tá, uns 6 meses. Então, também a gente está conhecendo a Wave Code e o que a gente usou até agora, sem comentários, sobre a análise de editais, vocês têm já? Assim, a análise de editais é um próximo passo. É que nem você falou. Exige uma linguagem neural dentro da IA muito específica, muito avançada, para que não haja erros. Porque hoje mesmo a IA, inclusive a gente já viu vários casos aí, né? Até um dos casos que foi interessante foi um advogado que montou uma peça com IA e acabou que estava tudo errado. Então, assim, a IA ela veio para ajudar, mas ela não veio para substituir o ser humano ainda. Ela é um feto ainda, ela acabou de nascer. Então, assim, falta muito trabalho nela no sentido de a análise ser totalmente precisa. Ainda exige a condição humana ainda de conduzir a IA sobre o que ela vai fazer, como ela vai analisar. Hoje, o que a gente trabalha com IA inicialmente, que a gente conseguiu 100% de efetividade, foi na captura de editais. Então, a gente inseriu a IA, o primeiro contato da IA dentro da plataforma da tecnologia da Wave Code foi no editais, porque foi onde a gente encontrou a oportunidade de trabalhar com IA, porque tem muitas empresas que têm pessoas específicas que buscam editais em Diário da União, jornal, vários lugares diferentes. Então, exige muito uma análise humana para segmentar esses editais. Os portais que publicam editais, eles não têm o padrão de definir, por exemplo, esse edital pertence ao segmento tal. Ele não bota, ele só bota o edital lá e a interpretação é que determina esse edital é de segmento tal, esse é para o segmento o outro. A gente viu a oportunidade nesse sentido. Poxa, a interpretação a IA pode fazer. Então a gente foi lá e criou a interpretação por IA para buscar edital com 100% de assertividade. Então isso até veio de encontro aí a algumas mudanças que a gente vai fazer no nosso produto de módulo de editais, que, tipo, o CNPJ que você vai adicionar vai ter uma lista de QNAIs primários e secundários. Todos os produtos que forem publicados dentro daqueles QNAIs primários e secundários irão aparecer como oportunidade na busca de editais. Só que antigamente muita gente contratava a licença do editais com o intuito de não só buscar para um CNPJ. Então, ele contratava a licença para um CNPJ, mas queria pesquisar para outros CNPJs. Como vai ser isso agora? Isso, assim, mudou, né? Isso, na realidade, a gente sempre comercializou a licença as nossas licenças são todas comercializadas por CNPJ. Então, era uma falha, né, processual que a gente acabou não conseguindo mitigar ali, porque não tinha como controlar a palavra-chave. Não tinha como dizer, essas palavras-chave pertencem ao segmento tal. E com a IA, não. Com a IA, a gente já conseguiu definir e estruturar qual que é os editais que são destinados a cada CNPJ. Então, teve muito atrito, né? Porque tinha gente lá que tinha 30 perfis diferentes e alugava para um CNPJ só. Né? Então, a gente, claro, não queremos prejudicar nenhum processo já que a gente está há anos aí fornecendo serviço, não queremos prejudicar ninguém. Vamos criar metodologias na negociação para tentar contornar essa barreira, para deixar mais acessível. Mas, assim, cada aba vai ter que ter um custo adicional,
que entendemos ali uma... Mas a Wave Code, ela tem um plano inicial gratuito para quem quer busca de editais, né? A gente tem usado lá para alguns clientes também. Tem sim. Justamente por isso, até para o pessoal conhecer essa questão da IA, entender como é que ela funciona. O plano gratuito, ele tem umas limitações em relação à quantidade de e-mail que pode configurar, palavras-chave, número de oportunidades que vão para o boletim no e-mail, mas dentro da ferramenta estão todos os editais lá segmentados de acordo com o CNPJ. Então, dentro da ferramenta não há limitação no resultado. O que aparecer ali é a quantidade de editais que está disponível para o seu CNPJ. Uma pergunta que eu faço geralmente para quem é dono de plataforma, assim, gerenciador, também faz busca de licitações das estatais? Sim, também. Mas isso depende. Agora, se eu não me engano, a gente está com 63 bots em 63 portais diferentes. Mas como veio o PNCP, Sim. Nasceu há pouco tempo, ele meio que unificou muitos portais num lugar só. A gente está ajustando isso ainda, mas provavelmente nas próximas semanas aí, que a gente também está numa janela de novo lançamento, que a gente está desligando uma plataforma antiga, de uma tecnologia antiga, e trazendo uma plataforma nova, com uma tecnologia completamente nova. Assim, a diferença processual ali, chegou no benchmark ali de teste de processamento, que é a velocidade para ver quanto é que está processando, 10 vezes superior à velocidade. Pô. Então, assim, a gente está avançando com a tecnologia. A Wavecode não fica... Todo momento que sai uma nova tecnologia, a Wavecode estuda, busca formas de trazer essa tecnologia para o mundo da licitação para tornar mais fácil o dia a dia e simples o dia a dia do licitante. Porque, assim, a gente tem uma empresa, um dos nossos cases de sucesso, que uma vez a gente foi visitar eles têm um andar inteiro só de licitantes. Tem mais de 60 pessoas lá que só fazem licitação. E tem uma mesa lá, que era assim, a mesa que tinha pilhas de papéis, o cara tinha 3, 4 copos de café do lado, suado, assim, a gente, o que aquele cara faz ali? Busca edital. Assim, meu Deus do céu. Que loucura, acabou isso aí. Acabou. Então, assim, o primeiro feedback positivo que a gente teve foi dessa empresa que, assim, foi absurdo a diferença da produtividade dele. A produtividade, ela muda em 90% no primeiro dia de uso. Então, hoje eu estou produzindo X. Amanhã eu comecei a usar a Wavecode, 90% a mais de produtividade. Leituras de edital, às vezes, demoram um dia inteiro. O Comprasnet em si, ele publica 300 editais em média por dia. Se tu for fazer a leitura desses editais, cada edital ali tem 3, 4 páginas, tu lê uma bíblia por dia. É complicado, demanda muito tempo, é maçante, consome muita energia. Então, a gente primeiro resolveu, com a IA, resolveu o ponto que tinha maior atrito, questão da busca de oportunidades. Por quê? Porque se tem cadastro de proposta, tem um monitoramento, tem um lance, tem um monitoramento. Mas se a gente não gerar oportunidade para a pessoa, ela não tem demanda para utilizar cadastro de proposta, não tem demanda para lance, não tem demanda para monitoramento. Então a gente resolveu a maior dor inicialmente para criar demanda, para a pessoa ter mais oportunidade de negócio. Porque tem muita licitação acontecendo, mas muita gente não consegue chegar até ela. Então a gente está tentando resolver a primeira etapa da licitação, porque é o primeiro pilar, é a buscar a oportunidade. Para tentar não, agora a gente conseguiu, né? Com a IA a gente conseguiu, mas ainda está no início, acho que a gente já está com 700 usuários online gratuito, em modo gratuito, ainda tem muita gente ainda que está conhecendo, está entrando na ferramenta, está criando confiança, que nem eu falei, a IA é uma coisa muito nova, então Sim. As pessoas têm um pouco de receio. E tudo que é mudança tem retenção, a pessoa tem muita resistência de mudança, principalmente licitante. Então, a gente fala que a ferramenta... Por que eles têm muita dificuldade em confiar na tecnologia? Porque basicamente é como se nós estivéssemos colocando a mão no bolso dele. Então, é complicado a pessoa botar, às vezes, um processo de 160 milhões numa ferramenta que ele mal conhece. Entendeu? Então, a gente está tentando buscar formas de fornecer planos gratuitos, começar com essa nova linha de atuação, que seria no modelo podcast, que esse é o primeiro episódio da Wavecode. Nós já temos uma linha editorial de artigos que já trabalha muito nessa situação da tecnologia aliada ao humano, porque tem muito receio, até você mesmo citou, do pessoal achar que vai ser substituível. Não, o nosso maior inimigo dentro de uma empresa é o analista. Quando a gente entra e vai prospectar alguém, e a primeira pessoa que a gente fala é o analista, a gente já, puxa vida, não vai passar para frente. Porque o analista tem um receio muito grande
de perder o emprego dele, de deixar de ser essencial. E é muito pelo contrário. Se esse analista em si ele for a pessoa que vai ser treinada, que vai ser a pessoa que vai utilizar a ferramenta, ela vai ser destacada na empresa. Porque a gente não tem como não gerar resultado. Por isso que a gente até... os testes que a gente libera são testes acompanhados. Porque a pessoa ela vai obter o resultado, mas ela tem que usar da forma correta. Então a gente não libera teste, por exemplo, sem um acompanhamento. Eu vou lá, Éder, quando é que vai ser teu primeiro pregão? Vai ser tal dia, a gente acompanha. Vou buscar edital, vamos configurar junto contigo. Sim. Vou monitorar, vamos acompanhar junto contigo. Para ter certeza que ele vai fazer o procedimento da forma correta. E a impressão que ele tem da tecnologia é aquela que a gente quer que ele tenha, a confiança. Ele vai entender que a tecnologia está ali para ajudar e não para substituir. Né? Que esse é um das coisas que, né, até para o futuro da tecnologia, para o futuro da licitação, o pessoal ainda tem receio nesse sentido. Eu vejo, às vezes a gente conversa sobre isso, e eles brincam, daqui a pouco vocês vão me substituir, os próprios analistas. E na realidade não. A gente quer exponenciar, a gente quer, né, que a empresa multiplique o faturamento dela sem precisar multiplicar o time. O time permanece o mesmo. Sim. Então não vai ter aquela curva de treinamento, de inserção, de habilitação do colaborador até ele conseguir produzir. Não, com a Wave Code a gente tá lá toda a tua equipe treinada, atuando, produzindo. Tu bota a Wave Code na tua equipe, eles são treinados pelos nossos colaboradores. No primeiro dia você já aumentou a produtividade da equipe em 80% sem botar nenhum colaborador a mais. E assim, se for comparar o custo de um colaborador que é especialista em licitação e o maior custo lá da nossa licença mais cara, é a metade do valor. Sim. Então assim, é bem como tu falou, não é gasto, é investimento. Mas, ô Luiz, o que eu vejo, o meu papel principalmente, eu falo que o que a gente faz é educar o mercado. Por que educar o mercado? Porque nesse mercado, ferramenta é custo, contratar um especialista do mercado é custo, tudo para o empresário é custo, porque o jeito que era feito no passado era assim. Eu vou falar de conhecimento prático mesmo. Pegava um funcionário dentro da empresa, qualquer um, ou aquele que estava sobrando, falava, você vai fazer licitação. Procura edital e faz. E fazia, e às vezes dava certo antes. Hoje não dá mais. Hoje o que eu falo, você tocou no nome do analista, né? A gente tem um treinamento focado em consultor. Por quê? E eu tenho visto muitos analistas vir para o lado da consultoria. Porque você, quando é analista de uma empresa, você tem um salário fixo, às vezes não ganha comissão, e aquilo ali, faça chuva ou faça sol. Quando precisa ser treinado, é feito pelo dono da empresa, que às vezes manda ele fazer um curso, alguma coisa assim. Em média, aí, salário, no evento que eu estava no Rio também, foi falado, em média, 2.500, 3.000 de salário. Ok, o salário de um analista. Quando eu ensino ele a se tornar um consultor, o que acontece? Ele perde essa estabilidade que ele tem, entre aspas, de ganhar um salário todo mês. Só que aquilo que ele faz, ele pode atender vários clientes e cobrar um valor por esses clientes. E para o empresário, vamos pensar aqui, o empresário pagando R$3.000 de salário, você é empresário sabe disso. Se você pagar 3, quanto que ele custa para você? Mais ou menos 77% a mais. Vamos falar em 5,5. Exato. 5,5 mais ou menos. Só que ele pode faltar, e vai faltar, ele vai chegar atrasado, ele pode ficar doente, ele vai tirar férias, tem 13º, tem tudo isso. Quando você contrata esse funcionário que já conhece do processo como consultor, ele sabe que faça chuva ou faça sol, ele tem que trabalhar, porque ele não tem aquela estabilidade mais. E ele só vai ganhar dinheiro também se ele trouxer resultado para aquela empresa. Exato. Por quê? Porque geralmente a gente cobra um valor menor. Olha só, vamos pensar, o empresário tinha um custo de 5.500, 5.700. Ele vai ter um custo talvez de 2,5, 3, que vai ser uma mensalidade para aquele analista, que era analista, agora um consultor, atender ele durante 24 horas, 7 dias por semana. Por quê? Porque a visão nossa como consultor é assim, eu tenho que trazer resultado. Eu vejo muitos que às vezes varam à noite. Você recomenda? Eu não recomendo, mas cada um faz o seu. Eu varei várias vezes à noite trabalhando, cadastrando pregão, para no outro dia, esses 2 pregões mesmo que eu disse
de 169 itens e 200, eu me lembro claramente que eu varei a noite cadastrando, porque eu não sabia. Eu sempre fui uma negação com planilha, tá? Então eu não sabia planilha, subir com Excel, nada disso, e eu digitava. Infelizmente, digitei. No outro dia, participar da licitação, morrendo de sono. Mas eu falo, eu tinha o compromisso e tenho de trazer o resultado. Então, ele cobra um valor menor para o empresário, bem melhor. Só que aí você vai falar assim, mas o empresário vai ter que pagar uma comissão. Tá, uma comissão pequenininha sobre o resultado. E, de novo, não é custo. Porque o empresário precisa entender assim, mas eu tô te pagando 50 mil de comissão, só que se não fosse você não teria faturado, homologado um valor milionário desse. Uhum. Então, eu direto eu falo, eu vim para educar. E a gente tem conseguido bastante. Nós temos um grupo grande de consultores no Brasil todo, onde o pessoal trabalha exatamente alinhado com o que eu faço e dá resultado. Porque o que eu ensino, o que eu compartilho, eu não leio num livro, né? É meu dia a dia, eu sou consultor. A gente tem clientes no Brasil e fora do Brasil, que vendem aqui dentro, e a gente faz exatamente dessa forma. Legal. Tipo, essa é a visão que todos deveriam ter, né? A realidade é que, assim, começa analista e todo analista é um futuro consultor. Exatamente. É uma questão até de arriscar, botar, ir lá, fazer acontecer. E, assim, a licitação é um mercado que tem muita oportunidade. Deixa eu completar. Você imagina assim, ó, se você trabalha na empresa, você faz todo o processo, tem seu salário de 3 mil bruto, olha só, a gente falou 3 mil, só que é 3 mil bruto, ele vai receber menos ainda, Sim. Tá? Porque tem todos os encargos. Ok. Você não sabe fazer? Qual a diferença de você fazer o mesmo trabalho, só que daí com liberdade de horário e tempo geográfico, você faz de qualquer lugar, da tua casa. Sim. Você pode fazer da tua casa. Só que daí eu posso atender mais. Eu posso, às vezes, atender 4 empresários desses. 4 empresários desses, eu tinha uma renda de 3 mil bruto, que líquido talvez sobraria 2.500. Eu atendendo 4 empresários em casa, cobrando 2.500, dá 10 mil reais. E mais uma comissão. E você consegue. Quem atende? Eu cheguei a atender mais de 10 sozinho em casa. Eu cheguei a ter um faturamento legal, fazia sozinho, só que ficava quase louco. O que eu fiz? Para crescer, eu tive que contratar e delegar. Acontecem uns erros, acertos, tem erros, porque faz parte do jogo. Só que daí a gente vem crescendo a cada mês fazendo esse processo, atendendo clientes no Brasil todo como consultor de licitação e trazendo muito analistas para a consultoria. A realidade assim, é uma questão de perder o medo, né? O pessoal tem muito medo de arriscar, de se colocar nessa posição, porque realmente vai sair o garantido. Só que a potencialização do ganho é gigante. E ele vai estar fazendo o mesmo processo. Às vezes tu vai lá e foca numa área de atuação, alimentício. Vai buscar edital para alimentício. Se tu pegar 4 empresas alimentícias, uma busca de edital tu faz para as 4 empresas. Exatamente. Então tu consegue reaproveitar teu trabalho, né? E agora com essa questão da tecnologia, se tu bota a tecnologia depois de um tempo de faturamento, levantar um caixa, investir numa tecnologia para te ajudar ali a automatizar algumas etapas, exponencia muito mais. Eu gosto sempre de bater nessa tecla da tecnologia, porque quando a gente fala em investir, às vezes a pessoa... eu vou falar, não vamos falar de preço, mas eu vou falar assim, o que é investir? Éder, talvez R$500 por mês, R$600 por mês, talvez R$1.000 a quantidade de cliente. Porque quando a gente fala, às vezes, investir, a pessoa acha que é muito dinheiro. Uhum. E não é. Quando eu disse o custo, para você contratar um colaborador hoje de R$2.000, ele vai sair para você por 3 e pouquinho, 3,5. Você vai contratar uma ferramenta, às vezes, investindo R$500, R$1.000, que ela vai fazer quase tudo que um colaborador faz. Exatamente. Porque ela vai poder... Claro, vai precisar de um humano, que pode ser você, para inserir a proposta, para cadastrar tudo ali, dar comandos na ferramenta. Só que o tempo que, às vezes, uma licitação, a gente falou de 400 itens, pode levar uma semana e você tem que deixar uma pessoa cuidando daquele processo inteirinho uma semana. Não, você configura, coloca ela para atuar, e claro, precisa de um acompanhamento. Mas você não precisa estar ali, controlando 2 minutos para dar lance, ou modo aberto e fechado, aí abre 20 itens no modo aberto e fechado, 15 minutos de um tempo aberto, depois ele vai para aquele tempo que você tem que estar melhor classificado para ser chamado num lance de 5 minutos ali fechado. Então,
é uma loucura gostosa. Uma coisa eu posso dizer, é uma loucura gostosa. Só que precisa se preparar para tudo isso. E a ferramenta é o meio disso acontecer mais suave no processo. Com certeza. Assim, ó, é só tu chegar numa empresa que participa de licitações, que não utiliza tecnologia, a pessoa que está mais estressada lá dentro, mais atribulada, cheia de coisa para fazer, é o licitante, com certeza. Mas é isso que a gente está tentando trazer. Essa linha de raciocínio de trazer a confiança na tecnologia. Fazer as pessoas entenderem que a tecnologia está aqui para somar, não para substituir nem diminuir. Então, assim, hoje a gente tem uma batalha muito grande nesse sentido. Até talvez essa questão das pessoas não quererem ser consultores, porque talvez não tiveram contato com a tecnologia, não enxergam possibilidades diferentes. Elas ficam pensando, poxa, imagina o exponencial que eu faço isso. Sou um analista numa empresa. Exponencie isso aqui em 10 vezes, eu vou pirar. Porque ele não pensa na tecnologia ajudando ele no dia a dia. Se ele tivesse esse tipo de linha, né, essa linha de raciocínio de pensar, poxa, eu vou botar uma tecnologia para me ajudar no meu dia a dia de licitação, com certeza eu vou conseguir dar conta tranquilamente do que eu faço hoje e muito mais. Que eu acho que é isso que deve criar o receio. Porque quando tu fala de licitação, todo mundo tem receio, todo mundo tem medo, todo mundo acha que é muito burocrático, todo mundo acha que não paga, né? E isso tudo é envolvendo a expertise, porque até essa questão de não pagar faz parte de expertise. Vocês, consultores, têm conhecimento de órgãos que são melhores pagadores e órgãos que não. Então, assim, claro que a tecnologia em si, nós não trabalhamos ainda com análise de mercado, mas é um futuro. Futuramente nós vamos ter uma análise de mercado que vai definir, ó, esses são bons pagantes, né? Esses são os preços praticados em determinadas áreas. Não vamos fazer isso porque o intuito da WaveCode é em todas as áreas dentro da licitação, todas as ramificações da licitação, a gente ajudar o licitante a obter mais resultado sem a necessidade de mais pessoas, né? Então, assim, a gente está trabalhando num caminho para desobstruir, tirar todos os possíveis encalços que estão nessa empreitada, que eu chamo de empreitada da licitação, porque, como a gente falou, passa lá uma madrugada inteira fazendo a licitação, faz o cadastro da proposta, tudo direitinho, chega no outro dia, por uma não conformidade na proposta, tu não pode participar da licitação. Né? Ou então, lá no final, a tua documentação tá tudo direitinho, tu mandou tudo, mas algum detalhe de um outro licitante impugnou porque faltou algum detalhe. Então, assim, a tecnologia já vai, não digo extinguir, mas provavelmente sim, se utilizada da forma correta, extinguir esses erros, sim, pequenos erros, que mesmo num contrato de 160 milhões, um pequeno erro pode fazer tu deixar de ganhar aquele contrato. Não, e você imagina assim, o cliente, quando ele contrata você, eu escuto muito assim, Éder, já estou te contratando para não ter erro no processo. Nossa, não que a gente vai errar, mas quando fala isso, então, aí você procura se cercar de pessoas e ferramentas para que isso não aconteça. Porque um processo eu falo assim, ó, um processo de 10 mil e talvez de 5 milhões do mesmo segmento, talvez não muda muito o que vai ser pedido de documentação. Sim. O que vai aumentar, talvez, é a parte de atestado de capacidade técnica para comprovação. Sim. E talvez um faturamento maior no balanço de comprovação. Mas o trabalho é o mesmo. Só que se eu perder uma licitação de 10 mil, é uma coisa. Agora, se eu perder uma de 100 e poucos milhões por uma falha minha, é complicado. E outra coisa, a gente assina um contrato. Esse contrato pode ser acionado. Então é coisa séria. Vou bater na tecla novamente. Licitação nunca foi para amador, mas principalmente agora. E quando você dá a cara a tapa, que é o que a gente está fazendo aqui, acontece de ter clientes que às vezes, no meu caso principalmente, ele já tem um departamento de licitação. Grande às vezes, mas ele prefere contratar para fazer em conjunto, porque ele acredita que o Éder, e realmente a gente se prepara para isso, está mais atualizado com as mudanças do mercado. Sim. Então, a cobrança é muito maior. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho uma cobrança enorme. Vocês também devem ter. E como você faz para lidar com essas cobranças do dia a dia? Porque trabalhar com licitação é tenso. Eu falo, eu gosto, sou apaixonado pelo que eu faço, só que se eu não tiver uma válvula de escape, o negócio não dá certo. Não, assim, é até interessante tu falar isso, porque
É muito complicado. Assim, o licitante, na realidade, ele é uma pessoa diferente, né? O que que ele come, onde ele vive, o que que ele faz. Ele é diferente, porque a vida, o dia a dia de um licitante é que nem você falou. Você hoje aqui perdeu uma licitação de 10 mil. Tudo bem, tu vai pra casa. Amanhã tu perde mais de 10 milhões, tu nem dorme. Entendeu? Então, assim, é um do 0 a 100, assim, muito rápido a vida de licitação, né? Então, para estar lidando com essas frustrações que eu digo, a gente tem que ter muito jogo de cintura, porque tem que ter muita empatia, principalmente. Eu digo assim, né, principalmente meu time de vendas lá, e pro time de suporte. Primeiro que esse time de suporte nunca vai lidar com coisa boa. O suporte está lá para lidar com problemas. Então, assim, é a nossa chuva, né? A gente nunca, o suporte nunca vai ter um dia a dia tranquilo, vamos dizer assim. Ele está ali para resolver as tribulações do licitante. E às vezes chega um licitante que perdeu 10 mil. A gente consegue conversar com ele, entender o que aconteceu, deixou de ganhar no caso, né? Que ele não perdeu. Entende o que aconteceu, refaz o caminho dele para entender onde é que houve o erro, procura a melhor solução para, né, extinguir aquela situação que não se repita. Mas quando é um licitante que perdeu 10 milhões, ele quer culpar alguém, entendeu? Esse é o teor que a gente fala. Não que ele queira culpar alguém, mas alguém tem que ser responsável por isso, não só ele. E aí a gente tem que ter uma empatia muito grande na hora que ele chega lá para nós, de a gente abraçar ele, abraçar a causa dele e tentar acalmá-lo no sentido de não tem o que fazer, já perdeu, já não tem mais o que fazer. Se foi um erro mínimo, se foi um erro gigantesco, não importa, o pregoeiro não vai reverter o resultado. O que falta, o que serve é o aprendizado. Pegar o que aconteceu, entender o que aconteceu, estudar o passo a passo que houve até o acontecimento para que não aconteça de novo. Então a gente refaz treinamento, às vezes, nossa, tem muito caso assim, às vezes o licitante abriu, vamos falar da tecnologia, abriu o software robô, acabar a licitação, ele liga lá para nós, poxa, o robô de vocês não deu lances. Daí a gente vai lá, análise por análise, aí vai ver, ele não deu play. Não, mas não era só abrir o robô? Eu abri o robô aqui, eu pensei que ele ia dar lance aqui, eu não sabia que eu tinha que dar play. Deixa eu completar só isso. Eu assim, ó, eu faço o processo básico bem feito. Eu sempre usei ferramentas de lances e sempre na hora do lance, sabe o que eu faço? Na hora que começa o pregão, eu pego o telefone, até hoje, eu ligo para a empresa e falo assim, olha, confere para mim se está tudo certo aqui. E aquela empresa que não dá essa assessoria para mim, eu não atendo mais, eu não tenho parceria. Por quê? Eu, durante 7 anos, eu tive parceria com a Licite Mais. Hoje não tem mais a empresa. Eu até comentando aqui, gerenciador de licitações. Não sei se você conheceu. Eu acho que não tem mais. Por que eu tive durante 7 anos parceria? Nunca tivemos um contrato assinado. Parceria que eu falo de indicação e eu usava também para os clientes e alunos. Atendimento. Porque se você não tiver atendimento, não adianta. Você imagina, eu contratei a ferramenta. Na hora do lance, eu não domino aquilo ali. Não domino a Wave Code. Aí eu pego, só ligo e agora ele ligou. Ele podia ter pego o telefone. Não, ele ficou esperando. Ligar depois que aconteceu o problema não adianta. Quando a gente tem problema de edital, às vezes chega alguém para mim e fala assim, o que eu faço com esse edital? Eu falei, mas espera aí, foi eu que elaborei o edital? Não, então liga lá no órgão. Liga, solicita esclarecimento. Não sei, para mim é tão simples. Tem dúvida, pega o telefone e liga. Às vezes as pessoas têm medo de pegar o telefone. Muitas vezes eu já fiz licitação no software, com o software com a outra empresa no TeamView, Ndesk, acompanhando do outro lado, porque estava dando uma travada e às vezes não era nem o software, tá? Era o meu computador ou a internet oscilando. E eu lembro uma vez que a empresa, eu estava participando, dando lance, caiu meu sistema. Só que a empresa já tinha visto que estava oscilando demais, ela abriu também lá e continuou, e eu ganhei a licitação sem estar funcionando no meu computador. Você entendeu? Então eu falo assim, é isso que você quer, uma empresa parceira, que te ajuda na hora que você precisa. Porque muitos eu vejo, em licitação principalmente gente que quer vender o serviço de consultor e de toda essa assessoria, que ele não está preocupado com o resultado do cliente. Ele quer receber o dele. O que a gente fez? A gente reduziu bastante o valor, essa taxa que nós cobramos antecipado, porque tem uma taxa do custo operacional. Um exemplo, às vezes o cliente vai me contratar num processo pontual e eu vou precisar do software. Isso eu tenho que pagar. Sim. Eu tenho que contratar a Wave Code e pagar por essa ferramenta. Só que o cliente muitas vezes falava assim, não, se você ganhar eu te pago a comissão. Não funciona mais dessa forma. Porque antes não tinha tanto custo para você fazer o processo. Hoje tem. Hoje tem.
Para você ter uma ideia, na empresa nós temos 3 internet no escritório. Se faltar uma, tem... E assim, 3 não da mesma, né? De 3 internets diferentes. ainda. Para não ter problema. Nunca tive problema. Precisa. Eu peco pelo excesso. Não, mas tá certo, ainda mais num processo licitatório. Assim, isso que a gente sempre fala para grandes empresas. Nós temos grandes empresas ali que justamente isso, tinha 3, 4 conexões diferentes, uns 3, 4 computadores diferentes, tudo alinhado no mesmo licitação, e se um computador falhar tem o outro, se uma internet falhar tem a outra. Isso tudo a gente não tá, e ainda assim, tu ainda não tá totalmente seguro, porque se acabar a luz não tem o que fazer. Entendeu? Então, assim, isso que a gente tenta explicar muito para os nossos clientes quando eles chegam lá, para a gente entender o que houve, tratar as frustrações deles, porque às vezes são coisas pequenas, coisas pontuais que a gente consegue resolver, né? E, assim, por isso que até falo, os nossos testes hoje, né? Hoje, a partir, né, foi desde o ano passado que a gente implementou essa dinâmica, a gente não libera o teste autônomo. Tu não consegue ir lá na Wave Code hoje, habilitar um teste e usar a ferramenta sozinho. Não porque a gente não queira... não, eles não querem disponibilizar o teste. Não, é porque a gente entende que se porventura ali em algum determinado ponto fizer algo errado, tu vai perder um processo licitatório todo. E às vezes é um processo que só tem uma vez no ano. Às vezes é um processo que tu tem que ganhar. Às vezes, a cada 5 anos, tem uma empresa que eu participo, num pregão, ela é uma empresa, se eu não me engano, da Suécia. Ela participa de um pregão, eu participo uma vez por ano de um pregão da Casa da Moeda. Ela tem uma empresa aqui no Brasil, uma filial aqui no Brasil, e a gente participa. Só que a cada 5 anos. Eu participei de 3 licitações para eles, tá? Uma aconteceu em menos tempo, porque teve algum problema lá e eles reduziram, mas geralmente é a cada 5 anos. Você imagina, perder uma licitação dessa... Ainda mais com uma empresa que está já 10, 15 anos lá dentro, não pode perder. Né? Não, é isso que eu digo. A gente tem que dar uma atenção ali nesse sentido, levar mais a sério até a questão do treinamento. A gente treina lá as pessoas, faz 1, 2, 3, 4, 10 treinamentos. E a pessoa sempre que vai participar de uma licitação, ela nos chama. E a gente percebe assim que, né, a gente está fornecendo a ferramenta e a tecnologia. Não somos consultores. Nós somos fornecedores de uma ferramenta. Mas a pessoa, ela tem um entendimento que, tipo, toda licitação que eu disputar, eu vou chamar eles para me acompanhar. Sim. E não tem aquela questão de querer aprender, de querer conduzir por conta própria. Aí eu entendo, eu vou te cortar. Cortar não, já falando desse assunto mesmo. Eu vejo assim, vocês são uma empresa que fornece toda a ferramenta, mas vocês não vão fazer para eles. Não. O que eu falo de auxiliar é auxiliar assim, olha, eu... configurou, tá tudo configurado, beleza. Na hora da licitação, para eu não ter dúvida, você só confere aqui para mim, beleza? Mas você não vai fazer. O que eu vejo é que muitos têm essa visão. Sim. Ele quer que vocês fazem. Exato. Não tem braço e não é o foco de vocês. Esse é o meu. Essa é a minha praia. Se você precisar de alguém que vá fazer o processo e conhece por todos os portais, aí você pode contratar que a gente faz isso. Precisou da ferramenta, a Wave Code. Precisou de quem faça o processo, aí é comigo. O Éder Pro Licitação. É isso. Já aí. vendi o peixe aqui. Não, mas tá certo, porque acaba que eles pecam por isso. São detalhes pequenos que a gente vê que a empresa está na porta do sucesso e ela não consegue virar a chave por questões mínimas. Talvez uma dedicação maior ali da pessoa responsável na licitação, porque muitas vezes não é o proprietário que faz. Não. É um analista, né, contratado. E às vezes o analista ele não está num bom dia, não está na melhor versão dele. A dinâmica da atuação profissional dele é diferente. É que nem aquela coisa, ele está garantido ali, ele tem o salário dele no final do mês. Então, se ele ganhar ou não ganhar, para ele está tudo bem. Por isso a importância, mesmo sendo analista, tem que negociar um percentual de comissão para esse analista. Porque, vamos pensar aqui, friamente, se eu ganhando ou não, eu não vou ganhar nada a mais. E a maioria das pessoas pensa dessa forma. Eu sempre me destaquei onde eu trabalhei. Por quê? Eu sempre visualizei as empresas que eu trabalhei como se eu fizesse parte daquela empresa, se fosse minha. Então, pensando dessa forma, eu sempre cresci. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui. Em 2000 por volta de 2005, eu ganhei uma premiação do sul do Brasil de gerente do Bradesco. E olha só o que eu fiz na época. Eu tinha o cargo, os outros que concorriam comigo no sul do Brasil, todos já tinham o cargo
de gerente. Eu tinha o cargo, mas não recebi. O cargo não, eu não era gerente ainda no cargo. Atuava na função, mas não tinha cargo. Então eles trabalhavam 8 horas, eu trabalhava 6. Só que eu queria ganhar muito aquela premiação. E eu estava entre os 3 primeiros. E não conseguia escalar, não conseguia. Eu trabalhava dentro de uma empresa, tinha um PAB, uma agência do banco dentro de uma empresa, uma multinacional americana. E esse pessoal trabalhava em 3 turnos. Só que eu não conseguia alcançar o turno da madrugada, da noite. E eu precisava vender para esse pessoal. Sem a agência do banco saber, o que eu fazia? Eu ia para casa, saía do banco 5 horas da tarde, chegava em casa, ia para academia, comia, dormia, acordava por volta de meia-noite, pegava o carro, saía de Biporã para Londrina, chegava no pub lá da Dixie Toga, abria a agência lá, não podia ligar sistema, porque se eu ligasse sistema, sabia que eu estava no banco. E eu atendia o pessoal do turno da noite, vendia lá capitalização, seguro de vida, empréstimo, porque naquela época, empréstimo, hoje você faz o sistema. Naquela época, você preenchia um formularinho ali, manual, eu sou velho já, né? Manual, e no outro dia você jogava no sistema. Fiz isso durante um período. Chegou em dezembro, na premiação do banco, eu fiquei em primeiro lugar do sul do Brasil. O que eu ganhei com isso financeiramente? Não ganhei nada mais. Hora extra, não ganhei nada. Só que aquilo para mim ficou gravado que a gente precisa ser diferente naquilo que a gente faz. O que aconteceu? O gerente descobriu, o gerente geral, a diretoria me chamou lá para parabenizar quem tinha ganho. Falou assim, olha, não recomendo, falou para todo mundo, não recomendo o que ele fez, mas eu vou contar o feito dele, né? Então ele falou assim, ó, você viu que pessoas diferentes não ficam esperando dos outros. Eu sou formado em turismo e hotelaria, nada a ver com licitação. Só que eu aprendi a fazer o processo com esse jeito tímido de falar, gaguejando, às vezes falando errado, mas eu aprendi a fazer tanto o processo e trazer resultado tanto para empresários, que hoje eles não estão preocupados com títulos na parede, eles querem resultado. Isso. Então eu sempre procurei ser diferente aonde eu passei. E por que eu quis contar isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, você acha que eu vou levantar de madrugada e ir lá fazer algo? Mas era o que eu queria, eu ganhei. Mostrei que eu sou capaz. O dinheiro é consequência. Sim. E o que aconteceu? Eu vi ali durante um tempo que o dinheiro não era consequência, não ia dar certo. Falei, o quê? Eu vou pedir as contas e vou empreender. E foi o que eu fiz de 2009 para cá. É aquela situação, né? Se tu não fazer diferente, tu sempre vai ter o mesmo resultado. E normalmente, quando tu quer ser reconhecido, não é o processo inverso. Não é a pessoa que te reconhece antes de fazer. Tu tem que fazer primeiro para depois ser reconhecido, né? E assim, legal porque eu não fiz pensando, pô, você fez isso. Não, eu queria ganhar. Eu falava, como que eu vou fazer isso? Ficava quebrando a cabeça. Falava, olha, eu não tenho tempo. Durante o dia não tem. E fui durante um período de madrugada lá e deu tão certo. E para mim isso ficou marcado que quando a gente quer, a gente faz. As pessoas inventam desculpa, né? Uhum. Mas eles têm 8 horas de trabalho, você tem 6. Só que o cara de 6 ganhou de todos que tinham 8 horas. Simplesmente porque fez diferente. Fez aquilo que ninguém tá fazendo. Que é aquela questão, se dedicar. Verdadeiramente. Isso também serve para quem atua na licitação. Se tu quer dar certo a licitação, não entre no mercado achando que... Primeira coisa, não entre no mercado de licitação achando que vai ficar milionário de cara. Assim, ó, falo para vocês, mercado de licitação é complicado. Exige uma expertise inicial. Não é qualquer um, é que nem ele falou. Não é um lugar para amador. Tu sim, pode entrar lá, mas... Não espere ter resultados gigantescos dentro da licitação, porque é isso que hoje em dia muita gente vende, né? Vende essa ideia de tipo, compre na licitação e fique rico. O que eu vejo é assim, ó. Eu falo muito, qualquer um pode ser, vou puxar a sardinha pro meu lado, qualquer um pode ser um consultor de licitação? Qualquer um pode. Qualquer um vai conseguir? Não. Sabe por que as pessoas não conseguem? Porque primeiro, infelizmente no Brasil, principalmente, o pessoal acredita em Papai Noel, né? Papai Noel cultural, assim, ó. Né? Se falar assim, ó. Se eu pegar e falar olhando na câmera, olha, se você fizer meu curso em um mês, você tá milionário. Se eu abrir as inscrições, começar a fazer vídeos dessa forma, vai ter um monte de aluno aqui, um monte de gente que vai se inscrever porque querem ficar milionário. Agora, quando eu falo para você que eu ensino a faturar 10 mil por mês, faturando com licitação, mas que geralmente você vai conseguir, você começando do zero, nos seus 5 primeiros meses fazia ter seus 5 mil aí, mais ou menos, e até um ano fazendo o trabalho direitinho, 10 mil de mensalidade, sem pensar na comissão, a pessoa fala, puta, mas um ano? Mas é a realidade.
É que ele já quer. Eu falo que síndrome do imediatismo. É. Síndrome do imediatismo. O cara, eu quero comer uma maçã. Ele planta maçã, brota maçã. Cadê a maçã? Eu já plantei. Essa semana a gente tava conversando com uma aluna e ela tem 1 ano e 9 meses que entrou num projeto que eu tenho. E ontem, terça-feira, ela falou, olha, Éder, hoje na aula, ela falou, olha, eu tô no meu escritório, primeiro dia no meu escritório, mostrando. Falou, olha, agora eu tô conseguindo fazer uma média de 11 mil todo mês, recorrente fora a comissão, porque comissão é quando ganha. Isso é bom demais. Você pegar uma pessoa que não tinha faturamento com licitação, era empregado, pediu as contas, colocou o projeto, executou o plano, o projeto, demorou? Para uns pode ser mais rápido, para outro não. Só que se a gente pegar 10 mil reais mensais, pô, quanto da população brasileira que ganha 10 mil por mês? Quantos por cento? 5, 3%, uma coisa assim. A maioria, agora você imagina, ela fazia isso de casa. Aí eu falo para eles assim, a hora que você tem uma renda legal, que você começa a crescer, o que é importante? Montar sua estrutura, montar seu escritório. E pequeno que for mesmo, depois vai crescendo, porque parece que vira a chave. A gente sair de casa, ir lá, ter um local para atender clientes. Então, e quem segue, consegue ter resultado e mais do que a média do mercado, né? A média do mercado. Agora, não desistiu. 1 ano, no caso dela, 1 ano e 9 meses, dá 21 meses, né? 21 meses no caso dela. Tá trazendo o marido dela, vamos casar agora, tá trazendo o marido dela também pro processo. E isso aí não tem preço. É muito gratificante, né? Na realidade, a gente tem casos assim. Me fugiu o nome aqui, mas teve um rapaz de Balneário Camboriú ali, que ele iniciou na licitação e pediu ajuda pra gente. Ele iniciou e já iniciou com o pé direito. Ele já iniciou com a ideia de que ele precisava de uma ferramenta de tecnologia para auxiliar ele. Ele já iniciou com essa linha de raciocínio. Ele já sabia que sozinho era complicado e com a tecnologia era possível. Ele já atuava isso. Então ele tentou por conta própria. Ele venceu a licitação que ele disputou, a primeira licitação que ele disputou com tecnologia. Ele venceu. Ele ligou para nós chorando, dando, olha, parabéns pela tecnologia, parabéns pelo apoio de vocês. Ele abriu um escritório aqui próximo da gente. Ele veio para cá, próximo da gente, porque ele, não, vou aí para próximo de vocês, precisar de vocês me visitam. Então, assim, a gente vê que pessoas que realmente estão comprometidas e dedicadas no processo, que têm consistência, porque isso é importante, consistência. Porque não é fácil. Tu chega ali, perde a primeira, a segunda, a terceira licitação. Se tu vir com essa ideia de que vai ficar rico em 1 mês, tu já para ali. Olha, eu acho legal que o que a gente faz transforma a vida de empresas, de pessoas, né? Porque, vamos pensar aqui, já teve vários clientes que chegavam pra gente e falavam, porque eu gosto de perguntar assim, qual o seu faturamento? Porque eu preciso saber quanto ele fatura e quanto ele pretende chegar. Eu faturo $500 mil no ano. Aí eu ainda falo, ó, você sabe que a gente pode dobrar isso aí no ano, né? Às vezes até menos, né? Até menos tempo, né? Podemos dobrar. E a pessoa, ela meio que desconfia, né? E às vezes pode acontecer no primeiro. Às vezes demora um pouco mais também. E de acontecer de não só dobrar, como triplicar o faturamento. Isso é real. Sim. Isso é real. Sim. Porque as compras públicas, diferente do privado, o privado você vai vender copo, às vezes a pessoa vai lá e compra 30 copos, 10 copos. No público, estou dando um exemplo do copo que está aqui na mão, no público, às vezes vem uma licitação, ele compra 1000 copos de uma vez só. Uhum. E às vezes com entrega única. Então, às vezes, numa licitação dessa, você vende o que vendia talvez em 6 meses. Então, eu não consigo visualizar um mercado que possa trazer um resultado mais rápido do que o normal, do que vender para o governo e todas as suas esferas aí. É o maior comprador, né? A realidade é essa. Tem muita gente, às vezes, a gente tem conversa com muita gente, muito empresário, e às vezes a gente vê pessoas aí que são exemplos, né? Donos de mercadinhos e estão com problema, né? Estão querendo, quase falindo e tal, e a gente fala de licitação, licitação, mas é um negócio muito complicado. Então, assim, é uma oportunidade que às vezes as pessoas deixam de lado, né? Elas não conhecem, às vezes, as possibilidades que tem ali e acabam deixando de atuar dentro da licitação justamente por causa dessas situações, porque tem realmente a dificuldade. Só que se a pessoa chegar, encontrar um mentor qualificado, encontrar uma pessoa que realmente está no mercado atuando, que já tem porte, que já participa... Tem resultado. Tem resultado, né? Nem querendo falar 500 licitação por mês. Quando tu encontra uma pessoa dessa para te mentorar,
assim, não é que vai ser garantido, mas é quase certo que o resultado vai vir. É questão de tempo, né? É porque Eu tu já falo assim, obteve o resultado. Sim, isso tudo que a gente traz de resultado, porque você imagina, eu já, milhares e milhares de licitações que participei nessa jornada. Então, eu coloco em prática aquilo que eu vivencio, tanto para os alunos quanto para os clientes. E você vê, você falou de empresa pequenininha. Dados do portal do governo. Nós temos mais de 24 milhões de empresas que são legalizadas no Brasil. Dessas, dados do portal, que tem cadastro no SICAF digital, menos de 5%. Então, se você analisar, tem mais de 22 milhões de empresas que não vendem para o governo. Mas sabe por que ela não vende? Porque ela acha que a documentação é difícil, porque ela fica assistindo muito jornal, e jornal fala só abobrinha de licitação. É assim, acontece a corrupção em tantos por cento de licitação, só fala disso e tem um monte que não acontece, né? Então é isso, as pessoas perdem muito tempo olhando esses noticiários. E outra coisa, documentação, noticiário, o governo não paga. Então, de novo, vou até na tecla. Qual que é o papel nosso? Educar e mostrar que se fizer do jeito certo, se seguir o que está sendo solicitado no edital, você não tem problema. Nossos alunos raramente apresentam problema de cliente com relação a pagamento. Por quê? Porque se você segue a rota da sua nota, vamos falar assim, desde a entrega do seu produto ou do serviço, desde a entrega, e acompanha todo esse processo, não vai ter problema. O problema, o que acontece? As pessoas atrasam todo o processo e depois falam que é o órgão público. Exato. É igual, eles não ligam, não apertam o botãozinho no software lá de lance e depois fala assim, seu robô não funciona. Exatamente, é bem assim mesmo o negócio. Mas é uma questão também de visão, né? Da pessoa também entender e buscar a informação de uma maneira mais precisa. Que muita gente recebe, tipo, passa no jornal a licitação, mas ela não vai procurar a fundo o que realmente aconteceu. É um percentual mínimo, uma coisa mínima. A licitação é algo muito grandioso. É um mercado em potencial gigantesco, tá todo dia o governo compra coisa nova, a rua nova sai, situações novas, material de escritório. Hoje nós temos ali informática, alimentício e medicinal. São os 3 maiores pilares da licitação. E eu vejo muita gente que tem fornecedor de informática, fornecedor de alimentício, reclamando que, poxa, o mercado tá ruim, tá difícil. Mas é justamente por isso. Porque não busca situações diferentes para ter resultados diferentes. Sim. E também não busca pessoas que já têm porte, que já estão no mercado atuando faz tempo e são realistas, que nem você falou. Ó, te vendo a possibilidade de faturar 10 mil por mês, mas numa linha consistente, talvez a gente alcance isso em 1 ano. Sim. Né? E a maioria das pessoas, por questão cultural também, tem essa questão, não, se eu entrar, eu já tenho que faturar. Eu já tenho que começar faturando, quando na realidade não é assim. Às vezes tu fica atuando, vamos supor, tu entra no mercado de licitação. Deve ter casos assim, que às vezes fica 3 meses lá e não vira. Isso aí eu falo, os processos em si, a demora encurtou bastante o tempo. Mas acontece, a gente tem um plano de 3 meses com renovação automática. O cliente chega muitas vezes, eu explico, mesmo explicando, eu falo, olha, se você já atua com licitação, talvez a gente possa ter um resultado nos 3 meses. Mas se a gente começar do zero, eu acho difícil. Tem prazos ali, tudo para seguir isso, aquilo. Aí dá 3 meses, a pessoa fala, não tá dando resultado isso aí. Mas não vai dar mesmo, não vai. É um processo. Eu falo que tanto alunos quanto clientes quer ver resultado, deixa a gente trabalhar 1 ano. Isso. Deixa a gente trabalhar 1 ano. O problema é que as pessoas não querem 1 ano. Ó, chega até nós assim, Éder, eu quero participar de licitação, aquela lá, só que você sabe que se eu ganhar, eu já consigo usar o dinheiro do Antecipa Gov para pagar isso, aquilo. Fala, olha, tá tudo errado. Onde você escutou esse monte de abobrinha? Não funciona dessa forma. Para conseguir dinheiro do Antecipa Gov é dificílimo. Taxa alta, percentual que você quer, aí eles falam até 70%. Que 70%? Vai conseguir 10%, 20% ali, 30%. Então, eu vou bater na tecla de novo. Nós temos que educar. Nosso papel está sendo educar. E como educar? O Wave Code, que é o primeiro podcast, tem que fazer isso aqui. O Éder tem que continuar. Eu falo que pode ter sem o Wave Code, sem o Éder, ainda precisa de mais gente para compartilhar o conteúdo, ensinar, mostrar que é para todas as empresas, só que precisa seguir critérios diferentes de vender para o privado. Não, e compartilhar o conteúdo da forma correta, sendo realista, né? Falando a realidade, porque
tem prazos, às vezes, de pagamento de 90 dias, 60 dias. Então, só nisso aí foi 3 meses, tu ganhou uma licitação e não recebeu ainda, porque ainda está dentro do prazo de pagamento de empenho ali, né? Então, assim, isso também acontece na tecnologia. Às vezes a pessoa contrata o Wave Code e ela acha que agora ela tem que ganhar. Que ela é vai ganhar tudo, né? Não Agora o robô de vocês, como é que eu não estou ganhando? Eu estou monitorando, fazendo tudo com a ferramenta de vocês, como é que eu não estou ganhando? Isso aí é uma... Novamente, é cultural. Sabe outra coisa que eu escuto? Quando a pessoa chega com um monte de itens pra gente participar no pontual, geralmente, aí eu falo assim, olha, a gente passa a precificação, tudo isso aqui eu vou provavelmente usar o software de lance. Ué, mas eu não tô contratando você pra usar o robô. Se for pra usar o robô, eu faço eu mesmo. Porque eles acham que qualquer um também, sem conhecimento algum, põe o robô e pronto. Sim, não. Até pra usar o robô tem estratégia. Com certeza. Assim, o robô, ele é igual... às vezes eu uso esse exemplo porque exemplifica muito facilmente. Pega um martelo. Alguém que não sabe pregar, ele vai dar uns 10 pregadas, bater lá em cima 10 vezes. Bota o martelo na mão de alguém que pregar, ele vai dar uma só. Duas ali. E já pregou. Então, assim, o robô, ele é uma ferramenta que te disponibiliza uma dinâmica diferente de acompanhamento. No portal, manualmente, tu não tem o chat das mensagens da sessão pública em tempo real, tu não tem o ranking em tempo real, tu não vê as coisas acontecendo em tempo real. Normalmente ele tem um tempo de atualização de 10 a 15 segundos, então as coisas não acontecem em tempo real. Quando tu entra dentro do robô, tu vê outras possibilidades, tu começa a ver padrões nos lances, tu começa a ver, né, igual situações de identificar MAPP que está jogando dentro dos 5%. Ó, eu vou fazer um desafio para você, que nós estamos já quase terminando o podcast e aqui não tem nada combinado. Mas você tinha que dar um desconto para quem não usa robô, não conhece a ferramenta, para contratar o Wave Code. Você tinha que fazer alguma coisa aqui para chamar esse pessoal para contratar. Olha, a realidade é assim, a gente disponibiliza lá para vocês, normalmente a gente disponibiliza um pregão para poder fazer o teste. Né? Em virtude desse primeiro episódio, né, a gente quer que as pessoas conheçam mais a tecnologia do robô, nós vamos começar a disponibilizar 10 dias de teste corrido. Por que a gente vê isso? Porque muitas das vezes, tu tem um pregão e esse pregão ele é impugnado e tu perde a oportunidade de testar e tem que reabilitar. Então, com 10 dias, tu se sente mais tranquilo, tu não fica pensando, pô, só tem aquele pregão. Normalmente, a gente não trabalha assim. Mas a gente está num sentido que nem o Éder falou, de incentivar o uso da tecnologia. Então, assim, nós vamos disponibilizar 10 dias do uso corrido no teste do robô, mas de forma acompanhada. A gente tem que garantir que pelo menos os primeiros pregões sejam acompanhados para que a pessoa não tenha problemas de utilização e nem de primeira impressão. Que nem eu falei, a pessoa abre, se eu deixo lá um robô de forma autônoma e não treino a pessoa da maneira adequada, ela vai abrir o robô e vai achar que o robô vai atuar sozinho. Outra coisa, cada modo de disputa tem uma estratégia diferente. Por exemplo, a modalidade aberto-fechado, que tu se qualifica para o lance fechado. Com o nosso robô, tu não tem necessidade de ser o melhor lance da sala. Tu tem uma estratégia específica. Ele vai ficar entre os 10%. Então, tu não vai queimar margem. Se o cliente tiver margem para estar entre os 10%. É importante, tem que ter preço para estar dentro de 10%. Mas é uma estratégia que não incentiva a baixar preço. Porque quando tu está na modalidade aberta disputando o primeiro colocado, tu está baixando o preço a todo momento. E ele vai dar o lance fechado. Fechado, com certeza. Então, temos a opção tanto de tu dar o lance fechado já pré-programado via robô, ou a opção de dar o lance manualmente lá dentro do modelo fechado. Tu tem essas opções, mas isso tu faz tudo dentro da ferramenta. Então, assim, mesmo tendo a ferramenta, né, robô de lances, um expert manuseando a ferramenta sempre vai obter maior desempenho. Não tem como. Sim. Pega uma Fórmula 1 e dá na tua mão, para te ir lá e fazer o circuito. Dá para um armador e dá para um especialista do carro. Exato. A diferença é absurda, é o mesmo carro. O amador, primeira acelerada, ele vai rodopiar, vai bater o carro, porque é tração traseira. Exatamente. Então, assim, isso mostra também a dependência da expertise. E mostra para esse pessoal que tem receio que a tecnologia não vai ter como substituir. Ela vem para somar.
E quanto mais expert for a pessoa que estiver usando a tecnologia, melhor vai ser a Melhor performance. resultado, exatamente. Nossa, vai ser absurdo. Imagina tu, Éder, com todo o conhecimento que tu tem, com um software robô na mão, para disputar, sei lá, um pregão de 400 itens. O que antes ia gerar muita dor de cabeça para ti, hoje já não vai ser mais. E tu vai conseguir focar mais na estratégia. Sim. Vai conseguir, né, trabalhar valores, estratégias específicas, tudo para cada uma das situações dentro do pregão. Então, assim, a importância hoje da pessoa que está entrando na licitação conhecer, né, a entender que exige expertise, que exige seguir procedimentos, um passo a passo detalhado. Tem um caminho só. Não adianta tu querer inventar outro caminho. A licitação é um caminho só. Né? Então, o que eu posso dizer para esse pessoal que está começando é, se não tem conhecimento, busca alguém que já está na área há bastante tempo para te ensinar o passo a passo. Posterior a isso, busque uma ferramenta para te auxiliar, porque com essa questão da nova lei, tu não tem mais espaço para erros, tu não tem mais espaço para enviar uma proposta incorreta, tu não tem mais espaço para não responder a convocação do pregoeiro, não existe mais isso. Além de tu deixar de ganhar, tu ainda vai ser penalizado. Então, a tua primeira licitação pode ser a tua última, se tu fizer da forma errada. Não é porque é a primeira impressão que fica. Então, assim, não venha com a ideia também de que comprando software robô eu tenho que vencer todas. Ou, iniciando na licitação eu vou ficar rico no mês. É que nem o Éder falou, é uma construção, tem que ter consistência. O Éder está há 18 anos no mercado. Então, é uma pessoa que tem porte para te dizer que não é assim que funciona. O que eu mais tenho é case de tanto sucesso quanto de insucesso também, viu? Não, até citando case de sucesso, nós, né, essa questão de a pessoa ter tanta retenção no uso da tecnologia, nós visitamos uma grande empresa multinacional, assim, enorme, uma empresa gigantesca. Tem mais de 100 pessoas lá na questão da licitação deles, e na vez que a gente foi lá ensinar eles, só quem disputa, quem faz parte da disputa, eram 15 pessoas. 15 computadores diferentes, várias internet diferentes. Eles tinham uma meta específica. Então eu fui lá, apresentei a ferramenta, ensinei como é que funcionava a questão do robô de lances e tal. E assim, a diretoria se eleva toda olhando, assim, de braço cruzado, olhando e tal. Daí assim, no final da aula, eles assim para mim, Luiz, é muito fácil falar. Amanhã nós vamos ter uma licitação. Não estava programado a gente ficar. A gente paga a estadia de vocês aqui, a gente vai pagar tudo direitinho. Eu quero ver na prática o que tu falou. É assim, puxa, então tá, vamos lá amanhã. Mas se vocês têm preço? Não, a gente tem preço, a gente é fabricante, tá? Então tá, então vamos atrás. Chegou no outro dia, nós fomos disputar a licitação. Eu instalei nas máquinas lá, eu estava sozinho. Eram umas 10 máquinas, botei, era licitações aliás. E aí começou a chegar um pessoal... Banco do Brasil? Banco do Brasil. Banco do Brasil. Começou a chegar um pessoal. O pessoal, assim, o que é esse pessoal? Não, esse pessoal todo aqui é a equipe de disputa. Assim, mas não vai precisar desse pessoal todo, não. Eu entendi. Eu sozinho, na frente do computador, com um robô de lance, 15 pessoas. Eu sozinho. Claro, eu usei mais computadores só para garantir, mas apenas um computador, eu venci aquela licitação. Nossa, eles tocaram sino, apertaram buzina, fizeram aplausos e tal. E aí, no final, até o pessoal, né, a equipe que estava me assistindo, falou assim, pô, Luiz, tu acabou com a gente, cara. Nós vamos perder nosso emprego. E assim, não vê dessa forma. Imagina agora que se antes vocês tinham 1x de meta, vocês vão ter 3x de meta. Sim. É diferente, eu vim para exponenciar. Dito e feito. Uma semana depois a gente voltou lá, eles dobraram a meta deles no anual. Mas, Luiz, isso é um caminho sem volta também. Não tem como. Uma empresa não pode mais achar que a automatização, o dono não vai, o CEO, o dono da empresa não vai contratar porque vai demitir os funcionários. Não. Infelizmente, eu trabalhei em banco, eu sou de uma época que falava assim, não, porque agora o banco com caixa eletrônica vai mandar, não tem mais caixa. Pô, tá lá o pessoal do mesmo jeito, tá certo, vem diminuindo com o passar dos anos, mas isso é natural. Isso, na realidade, é a seleção natural da vida. É que nem eu sempre falo para os analistas ou para o consultor. Contrate a ferramenta, porque dessa forma tu vai se tornar indispensável para a empresa. Sim. Não as pessoas têm uma visão de tipo, não, eu vou ser dispensável com a ferramenta porque a licitação vai ficar mais fácil. Não, você vai ser indispensável. Porque a ferramenta ela vem para ajudar. Então, assim... Só que ela precisa de um gerente dessa ferramenta, né? Exato. A pessoa tem que saber utilizá-la. Não é, poxa, eu vi um tutorial na internet e agora eu sou um licitante. Não é assim que funciona. Então, assim, quer atuar na licitação? Invista em educação primeiro.
Procure pessoas que estão atuando há tempos no mercado para que tu possa ter um direcionamento correto. E não tenha medo da tecnologia, ela está aqui para ajudar. Hoje em dia, assim, fazer um processo licitatório sem a tecnologia, com essa nova lei, é complicadíssimo. O risco de tu sofrer uma penalidade, de tu deixar de ganhar uma licitação é gigantesco. Então, assim, não tenha medo. Use o nosso teste gratuito, né? Um teste que foi feito justamente para vocês terem esse conhecimento, para vocês terem esse impacto da tecnologia. Use o nosso teste gratuito. As licitações que tu ganhar lá são de verdade, tu vai faturar. Às vezes tu ganha uma licitação no teste que tu paga completamente o plano que tu está contratando na primeira licitação. Então, assim, não tenha medo da tecnologia, ela veio para ajudar. Numa era de IA, que a gente já está em inteligência artificial, a gente não pode ter esse tipo de ideia. Exatamente. A gente tem que ter ciência de que a tecnologia está aqui para ajudar e que ela agora está indispensável, né? Então, precisar de teste, precisar fazer alguma coisa, entre lá no site www.wavecode.com.br e habilite teu teste. Fechou, Éder? Obrigado pelo convite. Agradeço muito por ter vindo, né? Acredito que vamos ter outros. Com certeza. Até a E próxima. foi rápido, né? Foi rápido. É isso aí, pessoal. Falou, tchau, tchau.